Olá, sejam muito bem-vindos ao Física e Box, aqui é o professor Carlos Mainardi. E nessa aula de hoje nós vamos discutir a respeito da força normal e da força-peso. Por quê? Porque tem alguns estudantes que acham que a normal é sempre igual à força-peso. Isso não é verdade, depende da situação. Então, por exemplo, nós temos ali um sistema com os corpos A e B. Normalmente esses probleminhas são aqueles que a gente determina qual é o valor da aceleração, qual é o valor da tração no cabo, e a gente olha se tem atrito, se não tem. E muitos alunos acabam errando essas questões porque acabam considerando que a normal é igual a peso. Na maioria das vezes realmente isso acontece, mas às vezes não é assim que a coisa funciona. E é isso que eu vou mostrar para vocês ao longo dessa aula. Mas antes de começar a mostrar, vamos rever rapidinho, então, o que é a força normal. Então, tá ali, a força normal é a força de contato entre os corpos. Normalmente, a normal que nós estamos falando aqui é quando nós temos um corpo que está sobre uma mesa, sobre uma bancada, e essa mesa empurra esse corpo para cima. Essa é a força normal. O que é a força-peso? É a força com que a Terra atrai os corpos. Então, a normal é a força de contato e a força-peso é a força com que a Terra atrai os corpos. Agora veja só, o que diz a terceira lei de Newton? Eu aqui vou falar um pouquinho da terceira lei de Newton, porque tem gente que acha que conhece a terceira lei de Newton, para toda ação há uma reação de mesma intensidade, na mesma direção, em sentido oposto, e o aluno acredita que a normal e o peso formam par ação-reação, e isso não é verdade. Não é verdade por quê? Porque a terceira lei de Newton diz que as forças de ação e reação, elas são de mesma natureza. E aí acabou porque que peso e normal não formam par ação e reação. Porque elas não são de mesma natureza. A força-peso, para começar, é uma força de ação à distância. A força normal é uma força de contato. Então, não há como misturar forças diferentes e elas formarem um par ação-reação. Uma outra característica é que os pares ação-reação, eles sempre atuam em corpos diferentes. E, normalmente, nos probleminhas, o que acontece? A normal e o peso aparecem juntas. Isso, então, não caracteriza o par ação-reação. Veja, a normal e o peso, em muitos casos, elas têm a mesma intensidade, elas estão na mesma direção, elas têm sentidos opostos, mas o problema, então, eu reforço, está aqui. Elas não são de mesma natureza, certo? Portanto, não formam par-reação. E uma outra justificativa é que as duas estão aplicadas no mesmo corpo. Os pares, ação e reação, sempre estão aplicados em corpos diferentes. Agora me acompanha que eu vou mostrar aí para você alguns casos. E a gente vai olhar então se é ou não. Um corpo sobre uma superfície. Então está aqui, ó, essa é a superfície, aqui está o corpo. E o que nós sabemos? Para baixo temos a força-peso. Aqui sobre a superfície empurra esse bloco para cima, temos a normal. E esse é um caso que podemos escrever seguramente na ausência de nenhuma outra força aqui sendo representada, que sim, o peso é igual a normal. E é aqui que a gente diz, a normal cancela com o peso. Na verdade, essas duas forças são de sentidos opostos e se equilibram. Mas aqui estão aplicadas no mesmo corpo, não formam par ação-reação, o que realmente permite que a gente possa cortá-las. Mas aqui, então, peso igual a normal. O próximo caso. Será que peso é igual a normal? Então, nós temos aqui, ó, peso e temos normal. O problema é que aqui nós temos essa força F aplicada sobre o corpo. Observe que nós temos aqui, ó, o nosso eixo Y, nosso eixo vertical, e essa força, por ser oblíqua, você já deve ter tido aula sobre decomposição de vetores. Então, a gente decompõe esse vetor, olha só, ele ganha uma componente aqui, que é uma componente, então, F
y. E o que acontece? Nós temos essa componente Fy apontando para baixo junto com o peso. Logo, o que a gente conclui? Somente a normal aponta ao contrário de Fy e do peso. A conclusão, então, é que, nesse caso, o peso somado com Fy é igual a normal. Então, ó, acabou de acontecer da normal não ser igual ao peso por conta dessa força oblíqua ao F. Vamos lá, mais um terceiro caso. Plano inclinado, o que acontece? Se nós tivermos somente essa situação, então nós teríamos aqui, ó, normal e o peso ele acaba sendo aqui, ó, vertical para baixo e ele fica numa direção diferente da normal. E o que nós fazemos? Nós fazemos a decomposição do peso quando aparece aquela componente, então, paralela ao plano, que pode ser chamada de componente Px ou Pt. E nós temos uma componente que está na direção da normal, só que em sentido oposto, que é a componente, no caso, Py, ou ainda pode ser chamada de Pn. Agora, nesse caso, observe que a gente diz que, por estar na mesma direção, a normal e o Py, então, a normal cancela com o Py, e a conclusão é justamente que nessa direção, que é a direção aqui vertical, apesar de não aparecer na vertical, porque a gente entortou o eixo cartesiano. Mas aqui nós sabemos que a normal, então, ela é igual a componente Py do peso. E a componente Px, que está numa direção perpendicular, é a responsável pelo movimento do corpo pelo plano inclinado. Mais uma situação. Se não fosse por essa força F, nós teríamos aqui, ó, a componente Py, já pegando a componente já decomposta, e a normal, como no desenho anterior. Mas o que acontece? Por causa dessa força F, essa força F ela é decomposta, e ela ganha uma componente, ó, que fica aqui, a componente dessa força F. Então, aqui, paralela. E essa componente aqui é a componente Fy. E agora, observe que Fy aponta no mesmo sentido que o Py. Desse modo, numa situação como essa, a conclusão que a gente chega é que o Py, que aponta nessa direção, a componente da força F, que é Fy, que também aponta na mesma direção, são contrárias à normal. Então, isso é igual a normal. Aí, ó, um outro caso em que peso não é igual a normal. Mais uma situação. Aqui nós temos uma parede e um corpo. E o que acontece aqui? Onde é que está normal? A parede empurrando o corpo para cá? Na verdade, não. Aqui, como o objeto apenas aparece colado à parede, nós não temos uma força normal. Porque teria que aparecer um parafuso ou algo que fizesse a compressão sobre a parede. Então, isso aqui é como um objeto que a gente coloca na parede e solta, e ele cai simplesmente. Então, nesse caso aqui, a gente pode dizer que a normal é igual a zero. Mas, observa agora esse outro caso. O corpo está sendo comprimido sobre a parede. Observe que aqui está o peso, certo? A força peso. Porém, a normal não é aqui em cima que ela está. A normal é a parede empurrando o corpo. Então, a normal aparece aqui, gente. A parede empurra o corpo. Essa é a normal. Então, observe que a normal agora não é igual ao peso, não está na direção do peso, está na direção da força F, onde, nesse caso, a normal é igual a essa força F, que é contrária quando o corpo está, no caso, sendo comprimido contra uma parede vertical. Está aqui, ó, normal igual a força F, não tem nem peso na parada. Então, veja que aqui a gente desmistifica aquela coisa da normal ser igual ao peso, como muitos acham que é sempre assim. No nosso último exemplo, olha só, a força F ela é oblíqua. Nesse caso aqui, o que a gente faz? Decompõe a força F na horizontal. Então, essa aqui é a força F, essa aqui é a componente Fx. E o que eu tenho? Eu tenho, então, aqui
o peso. E a força normal, ela está aqui, ó, a parede empurrando o corpo. E a força normal é sempre perpendicular à superfície de contato. No caso aqui, a normal é igual a componente Fx. Então, normal igual a componente Fx. E nessa aula, então, o objetivo foi mostrar para você que normal não é sempre igual ao peso. Eu mostrei várias situações do que a normal, então, seria igual. Qual é a igualdade presente? Porque tudo isso aí pode aparecer nos problemas de bloquinhos em que a gente calcula a aceleração, calcula a força de tração, força de contato e tal. Mas então aí estão colocados todos os exemplos em relação a como proceder com a força normal e a força peso. Se você gostou dessa aula, dá um joinha para nós. Muito bom ter visto você por aqui e eu fico aguardando você na nossa próxima aula. Até mais! Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicainbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physica Inbox e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.